Então, nós queremos saudar os amados, as amadas, a igreja, a você que, de certo, estará também assistindo e acompanhando essa mensagem pelo YouTube, que Deus possa te abençoar ricamente. Lembrando que você não deixe de dar o seu like ali para que o YouTube possa recomendar o nosso vídeo, a nossa mensagem para mais pessoas e certamente nós todos seremos muito abençoados e o canal será mantido ali no YouTube. Amém? Então, nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias e vai estar projetado Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Leamos. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Até aqui, nós vamos estar levantando uma oração, né? Amém? Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós primeiramente queremos adorar e glorificar o Teu nome, pela oportunidade que nós temos de estarmos sentados diante do Senhor, assim vivendo um momento maravilhoso de nossas vidas. De igual forma, a bênção pela leitura da palavra, que ela se torna viva diante dos nossos olhos e nos fazem transcender. E tudo que nós precisamos mais uma vez nesta noite é receber uma bênção para a nossa alma, descedentar o nosso ser e assim entender o Teu propósito para a nossa vida. Glorifica, Senhor, o Teu nome, seja conosco. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Inicialmente, nós somos a igreja com título para atender a lei do homem, ICPS, Igreja Cristã, Projeto Salvação. Igreja, porque nós somos uma assembleia. Nós nos formamos quando nós nos reunimos de membros, nós nos tornamos uma igreja. Cristã, porque nós servimos a Cristo. Projeto, porque nós cremos que há um projeto em prol do homem. E salvação é o resgate de nossa alma. Então, daí o nome ICPS, Igreja Cristã, Projeto de Salvação. Continuando com essa parte introdutória, nosso símbolo é uma Bíblia aberta e o texto da palavra dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, vejam bem, esse é o versículo que acompanha a igreja ICPS. E desde então, desde a sua fundação, nós não fazemos outra coisa a não ser
abrirmos a Bíblia e em todas as nossas intervenções, sejam seculares, sejam espirituais, sempre nós buscamos a inspiração da Bíblia. É ela, a palavra de Deus, quem nos direciona. E nós vamos entender isso. O que acontece? Trazendo aqui uma explicação inicial, há uma discussão teológica sobre a palavra que inicia: examinais, com examinai. Examinai é a palavra, evidentemente, sem o S. E examinais é com o S. Segundo, se discute quando o Senhor Jesus ele vai trazer essa palavra, o examinais com S é como se fosse uma crítica do Senhor Jesus para aquelas pessoas que ele estava discutindo ali com os judeus, quando ele, Jesus, se declara como Filho de Deus e igual ao Pai. Jesus ali na conversa com eles, e ele diz assim: olha, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E aí, os judeus, eles queriam ali pegar ele e matá-lo. E ele diz: o meu Pai ressuscita os mortos e hoje vivifica, assim como também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer. Então aqui estava determinada, na visão humana, a sentença de morte para Jesus. Entretanto, não é isto que a palavra diz. Quando nós nos filiamos à corrente, que embora aqui nas nossas Bíblias estão gravadas com S, nós entendemos que o correto seria sem o S, que era examinai, porque examinar é ir com profundidade na palavra. E quando nós vamos com profundidade na palavra, nós vamos encontrar que há dentro da palavra um projeto em favor do homem. E esse projeto é um projeto para tirar o homem da sua condenação eterna. Porque o homem, ele nasce pecador, ele vive pecador, ele cresce pecador e vai terminar a vida dele como pecador. E como pecador, ausente da glória de Deus. Então, a tendência é ele enfrentar o juízo da condenação. Pois bem, não é uma religião qualquer, sem entrar nos aspectos religiosos, mas o cristianismo fala de um Deus que se torna um homem igual à sua criatura e se dispõe a morrer por essa criatura por amor absoluto dela e nela. E esse Deus maravilhoso, ele cumpre a vontade de Deus de resgatar esse homem para a sua comunhão. Então daí que o Senhor Jesus, ele diz, olha, examinais as Escrituras. Jesus é a palavra de Deus. Quando ele diz, examina a Escritura, examina a palavra, e ali você vai encontrar no exame da palavra, como em lugar nenhum você vai encontrar a história da criação, como o mundo foi criado, por quem foi criado,
a forma como foi criado, e nós já podemos antecipar que tudo foi criado pela palavra, tudo foi criado pelo Logos. E a pastora Maria iniciou este culto fazendo a leitura inicial da palavra, dizendo: tudo foi criado por Ele, e tudo foi criado para Ele. Tudo foi por Ele e tudo foi para Ele. Então nós começamos a descobrir os mistérios da sua existência. Nós não somos uma obra ao acaso que surgiu por um acidente e passamos a existir. Não, houve uma vontade deliberada para que nós existíssemos. E logo a seguir, quando nós examinamos a palavra, nós vemos como o homem, a mulher, eles foram criados. Aí já não foi pela palavra. Deus buscava uma intimidade com o homem, com a sua criatura, que o faz semelhantes a Ele. A semelhança aqui, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem. Imagem porque o homem é o único ser racional que é capaz de se comunicar entre si de uma forma coerente e não ao acaso. E Deus buscava na criatura essa comunhão. Interessante, meus amados, e semelhança, capacidade de pensar, andar, mover, sentir, ter amor. E é criado esse homem do pó da terra. Não por acaso, não é o caso aqui, mas se os amados e amadas procurarem a estrutura química do corpo, vocês vão achar componentes químicos extremamente ligados à terra. Portanto, o homem é pó. E nós vamos encontrar no exame dessa escritura que esse homem, ele comete um erro gravíssimo, porque ele ouve a voz do inimigo, porque esse mesmo inimigo, ele queria se sentar num patamar superior a Deus e botar o homem na igualdade com Deus. E o homem cai nessa conversa e entra na desobediência. Está na Escritura. Se nós formos evoluindo, o homem logo no pecado, ele vai perder o bem. E ele entra no campo do mal. E o que é o mal? Quantas pessoas têm tentado explicar o que é o mal? Um dos pais da igreja, lá no século 2 a 3, ele escrevendo um estudo sobre o mal, e aí começa a discutir se o mal foi criado por Deus, se o mal não foi criado por Deus. A conclusão que ele chega é que o mal não é um ser, o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Deixando aqui um exemplo bem prático para nós, o que é trevas, o que é escuridão. É ausência
de luz. Você entra num quarto escuro, se você acender uma lâmpada, para onde vai o mal? Aonde vai as trevas? Não existe ausência de mal. São Tomás de Aquino é o pai da igreja reverenciado. Pois bem, examinais as Escrituras. Também ao examinarmos, nós vamos ver que o pecado, ele contamina o homem de uma forma terrível. Logo, o primeiro assassinato vai ocorrer. Um irmão mata o outro irmão por inveja. E vamos prosseguir? Vamos. Examinando a Escritura, nós vamos perceber que o homem continuaria nesse estado de pobreza espiritual, ausente da comunhão com Deus, e ele procura com seus recursos próprios vestir a nudez do pecado. Todo homem do pecado é nu, ele se veste com uma roupa, mas que na realidade ele está nu. Então ele vai costurar uma veste de folhas, mas evidentemente que essa veste é temporária. Logo viria o sol, a folha secaria e ele voltaria à nudez. E Deus, mostrando que era necessário ocorrer, ele sacrifica um animal, extrai desse animal, derrama o sangue desse animal, extrai ali a pele e veste o homem e a mulher. Primeira conclusão que nós chegamos: um inocente morreu em favor de dois pecadores. Um inocente morre em favor de dois pecadores. Um animal foi sacrificado sem culpa. Então, examinando as Escrituras, nós encontramos em Gênesis 3,15, onde Deus, ele lança a palavra profética que nos alcança agora e por todo sempre, uma palavra que jamais será revogada, nunca mais será revogada, porque o Senhor diz assim: e porém inimizade entre ti, falando para a serpente, para o inimigo, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta, a semente da mulher, ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Morte de cruz. Aqui estava decretado todo o projeto de Deus, examinando as Escrituras. É uma estrutura, é um corpo vivo, a palavra de Deus. Não há nada que possa dizer que nela não se cumpre. Pois bem, nós vamos continuar o exame da Escritura e vamos observar que antes do dilúvio começou-se a invocar o nome do Senhor. O homem ali começa a reconhecer um ser supremo. E que ele, homem, que tem dentro de si a eternidade, conforme nós já lemos tantas vezes, e eu renovo novamente a leitura, em no capítulo 3, versículo 11,
que diz assim: tudo Deus fez formoso ao seu tempo, e pôs o mundo no coração deles. O mundo aí significa, no hebraico, é a língua original da Bíblia, do Antigo Testamento, salvo algumas passagens que foi escrito em aramaico, tá? Então, em grego, então, ali mundo é o significado de uma palavra hebraica que é olam, que quer dizer eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem, por isso, olam, O-L-A-M, por isso o homem, desde sempre, ele luta para viver eternamente. Ele não se conforma com a morte, que é uma intrusa nesse processo. E a morte, ela é a enfermidade provocada pelo pecado. O homem que deveria, meus amados, minhas amadas, viver eternamente, desfrutando da comunhão com Deus, ele perde essa comunhão. Então, nós vamos observar que durante grande parte do Antigo Testamento, no templo eram sacrificados animais. Era necessário o derramamento de sangue para perdão dos pecados. Mais uma vez, vítimas inocentes, substitutivas do erro humano. Mas aqueles sacrifícios, eles eram figuras do sacrifício que seria eterno, feito uma vez só. Então, meu irmão, minha irmã, o sangue derramado ali era para aquele momento. Mas logo passava, e o homem voltava a errar. Novamente era necessário mais sacrifício. E só para nossa curiosidade, os sacrifícios, nós ouvimos falar em duas instituições judaicas na época do Senhor Jesus, que era o templo e eram as sinagogas. O templo era o local onde havia o sacrifício de animais, e as sinagogas era o lugar onde era ensinada a doutrina. Sinagoga esta que o Senhor Jesus, certa feita, quando ele vai iniciar o ministério, ele entra na sinagoga, é-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele abre e lê. Estava escrito: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e desde então o sol raiou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava diante da grande luz. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus entrega o livro ao ministro e diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mais nada. E desde então, mais nada nos tem sido pedido, a não ser arrepender para o nosso próprio benefício. E nós observamos que vem uma pergunta: e hoje? A religião judaica, ela ainda está de pé? Sim, meus amados. O judeu é o povo escolhido de Deus. E Deus, assim, eu não mudo. Como ele não muda, está onde isso, Emanuel? Estaria em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Eu não mudo, por isso vós não sois consumidos. Então Deus não muda.
Pois bem, então nós vamos observar que o Senhor Jesus, um dia, ele questionado, foi mostrado para ele, está vendo a estrutura desse templo? Que coisa grandiosa! Ele diz assim, esse templo, ele pode ser derrubado e em 3 dias eu o reconstruirei. Ninguém entendeu nada, porque levaram séculos para construir aquele templo. Mas o Senhor Jesus, ele estava apontando que ele é o templo, ele é o tabernáculo eterno, ele é o tabernáculo de Deus. A igreja hoje, ela aponta para Jesus. A igreja é o corpo e o cabeça é Jesus. Os 3 dias que ele disse é que ele iria morrer, iria ser sepultado, e ao 3º dia ele ressuscitaria para erguer esse templo em nosso favor. Porque aquele templo feito por mãos de homens, aquele templo, o Senhor Jesus disse assim, olha, haverá um tempo que eles cercarão aqui Jerusalém, e não sobrará pedra sobre pedra. Pois bem, meu irmão, minha irmã, no ano 73 aproximadamente, o general romano Tito, ele cercou Jerusalém. Cercou Jerusalém, não entrava comida, não saía comida, não entrava pessoa, não saía pessoa, e ali houve o desespero da fome, até que no ano 70 ele invade Jerusalém, promove uma verdadeira carnificina, põe fogo no templo, e hoje o que nós temos do templo é um pedacinho do muro chamado Muro das Lamentações, aonde se espera profeticamente que um dia aquele templo ele será reerguido, mas em tempos angustiosos, no período do anticristo, porque logo virá a grande tribulação. Está na palavra, está na Bíblia, está no exame correto. E, ao examinarmos a palavra, nós vamos entender que nelas contém vida, e contém vida eterna. Mas por que isso, pastor Carlos? Porque não é a voz do pastor, não é a voz dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, não é a voz do homem que testifica, é o Espírito Santo que testifica em mentes e corações, mostrando que há vida. Mas, meu amado, minha amada, naquela situação ali de Jesus com aqueles judeus, o Senhor Jesus termina, e é o último versículo que eu quero terminar aqui com vocês, essa mensagem. Põe lá, Emanuel, 5,40 de João. 5,40 de João, diz assim. Eu leio aqui primeiro. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para ter vida. Então, quer ter vida? Só em Jesus. É o chamado dele para o homem perdido. Quer ter vida? Você quer viver a vida verdadeira? Só em Jesus. E nós queremos, ao encerrar essa mensagem, dizer para você que ainda não fez
mas há muitos que estão fazendo. Examina a palavra de Deus. Se você examinar a palavra de Deus, você vai encontrar verdadeiros tesouros e explicações para o tempo em que você está vivendo. Porque, meu irmão, minha irmã, são tempos difíceis, tempos doídos, tempos de trevas, de dificuldades, mas que nós precisamos entender que tudo está debaixo da vontade de Deus. Por quê? Porque você vai entender de que a palavra de Deus, dentro desta mesma escritura que é chamado para você examinar, há uma carta, não precisa nem colocar, Emanuel, há uma carta para encerrar, em 2 Timóteo, no capítulo 3, presta bem atenção nisso. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós já estamos acompanhando em Facebook, em outras mídias, dizendo que loucura que está acontecendo no mundo. A gente já desesperados. Acidente de todo tipo está acontecendo. Uma simples passeio de balão, acontece uma tragédia. Está aí. A palavra diz: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, sem afeto natural, né? Então, incontinente, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. E aí, eles se afastam da vida. E eu fecho dizendo: examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam da vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Somente Ele, e por Ele, nós podemos chegar ao novo jardim do Éden que nos espera, muito melhor do que o primeiro. Essa esperança de cada um de nós. Eu até termino dizendo assim: você vai pagar para ver se isso é verdade ou não? Acho que não. Deus os abençoe ricamente.